Na segunda carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 14, o apóstolo Paulo ensina que não são os filhos que entesouram riquezas para os pais, mas sim os pais entesouram riqueza para os filhos. Isso é algo natural. No contexto social que estamos vivendo hoje, é muito comum a preocupação de muitos pais em relação ao que vão entregar de herança para os seus filhos ao final da vida. Mas será que isso é o mais importante? Será que essa herança, a transmissão de bens materiais, é o mais importante para a família? O que dizer dos valores? O que dizer da fé? O que diz a Bíblia sobre a transmissão da fé para os filhos? Nesta noite você estará conosco aprendendo sobre a família e a transmissão da fé no programa A Bíblia e a Família. Eu sou o evangelista Ronaldo Costa e você está conosco mais uma noite aprendendo a palavra de Deus. Vamos orar e daqui a pouquinho nós estaremos dando início a esse debate, essa conversa salutar sobre a Bíblia e aqui na Bíblia e a Família. Apresentarei o nosso convidado, mas antes quero orar com você, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus da família, nós queremos te louvar porque mais uma vez estamos aqui para tratar de assuntos tão importantes sobre a família. Que possamos nessa noite beber da tua palavra, que é o manual para toda a família que deseja, Senhor, viver feliz neste mundo, embora tenhamos que viver combatendo, lutando, guerreando, sobretudo em família. Pai, em nome de Jesus, que tu venhas abrir o nosso entendimento, esclarecer para nós aquilo que tens proposto no teu coração, transmitir para nós e, consequentemente, para aqueles que estão a nos assistir. Senhor, seja conosco. Abençoe cada um daqueles que estão assistindo. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém. Glória a Deus. Então, agora nós vamos ouvir uma canção e daqui a pouquinho eu estarei apresentando o nosso convidado de hoje e já estaremos entrando nesse debate que promete muitas bênçãos para nós. A Bíblia e a Família está começando e você é bem-vindo. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto
do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Ele estendeu sua mão para mim. Estamos de volta e agora nós vamos trazer ensinamentos bíblicos, e para nos ajudar nesse tema, a família e a transmissão da fé, está conosco o nosso irmão, presbítero da nossa igreja, Jean Lopes, mais conhecido como Irmão Jean. O irmão Jean é sempre bem-vindo aqui e tem sempre estado conosco, nos ajudando nessa programação. Ele que tem se dedicado a essa questão de família, é uma pessoa apropriada para falar sobre esse tema. Irmão Jean, boa noite, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Ronaldo. As suas considerações iniciais para essa conversa aqui nesta noite. Glória a Deus, quero dizer para todos boa noite, que bom estarmos juntos aqui em mais uma live, né? Tratando de um tema tão importante hoje, falando sobre a família e a transmissão da fé. E eu quero dizer, Ronaldo, desde já que é sempre uma alegria imensa estar aqui junto com os irmãos, num programa tão importante que a nossa igreja, toda sexta-feira, ela traz, tratando sobre a família e com a pauta bíblica, numa visão totalmente baseada na palavra. Então, eu estou muito feliz, mais uma vez, de estar aqui com o irmão aqui. E, enfim, é um prazer imenso estar aqui, graças a Deus. E gostaria de lembrar você que essa programação, ela é uma programação promovida pelo Ministério Família Cristã, o MFC, que é um departamento da nossa igreja, Assembleia de Deus aqui em Santa Rita, nossa igreja que é pastoreada pelo pastor Djalma Silva, para quem nós mandamos a paz do Senhor, sua esposa, a irmã Joanete, para todos os nossos irmãos, dirigentes de congregação, Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Irmão Jean, voltando ao nosso tema, a gente lembrou aqui que na carta de Paulo aos Coríntios, ele lembra os seus irmãos, né? Os seus filhos na fé, vamos dizer assim, de que os pais entesouram riquezas para os filhos. Isso. E eu falei que é algo bem normal, bem comum, né? Natural até. Isso. Né? Os pais se preocuparem com os futuros dos filhos e o que vai deixar para eles. Mas parece que há uma excessividade de preocupação nesses últimos dias na sociedade em relação a gerar bens materiais. E enquanto isso há um esquecimento e até mesmo um esfriamento por parte de muitas pessoas, de que a sociedade não se preocupe com a transmissão de valores, com a transmissão de uma fé robusta, sólida, com a transmissão dos ensinamentos da Bíblia. Então, irmão Jean, o que é
Hoje nós estamos falando sobre a família e a transmissão da fé. O que é a transmissão da fé? Muito boa a sua pergunta. Eu acredito que nós hoje vamos sair daqui, vamos todos aprendermos mais, e nessa visão, olhando à luz da palavra, quando você fala sobre essa preocupação que todos nós temos, é natural, você, eu, Ronaldo, né, que hoje é avô, enfim, nós que somos pais, temos esse desejo imenso de deixar bens materiais para os nossos filhos e, por que não dizer, para os netos? Claro, obviamente, desfrutar deles aqui também e também deixar, por que não deixar uma boa vida, trazer qualidade de vida para mim e para os meus. Nada de errado com isso, Ronaldo, perfeito. Entretanto, amados, e é importante que se diga, Ronaldo, é que a Bíblia, a palavra de Deus, o Senhor Deus, Ele ensina por toda a Bíblia. Deus, desde o Antigo, o livro de Gênesis, até o último livro da Bíblia, no Novo Testamento, Apocalipse, Ele ensina que nós devemos transferir valores além de riquezas. Transmitir valores que são princípios éticos baseados na palavra. Princípios não só éticos com relação ao mundo, ao que é certo, ao que é errado, mas também, ou melhor, mais do que isso, transmitir princípios da palavra de Deus para nós. Deus, durante toda a Bíblia, Ele tem esse cuidado. Em todos os livros da Bíblia a gente vai ver Deus sempre dizendo isso. Não apenas, Ronaldo, com relação ao Evangelho. Por exemplo, nós poderíamos pegar aqui agora, me veio à mente, segunda carta de Paulo que ele mandou para o seu filho na fé, Timóteo. Segunda carta, não só sobre o Evangelho, viu, irmãos? Não só sobre isso. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Eu vou começar do 1. Ele vai dizer assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que é de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-os a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Não só isso que a palavra ensina, esse cuidado que nós temos que ter da transmissão da palavra do Evangelho, no sentido de capacitar outros líderes para que eles também estejam habilitados para ensinarem a outros o Evangelho, ensinar a palavra de Deus, ensinar Cristo neles para que eles cresçam na graça e no conhecimento. Mas a transmissão da fé aqui que nós queremos falar é a transmissão da fé voltada para a família, para o lar. E a transmissão da fé, Ronaldo, nada mais é do que nós ensinarmos a palavra aos nossos filhos, nós sermos a mola propulsora, eu vou dizer assim, nós sermos o estopim, nós sermos o motor de partida, Ronaldo, enquanto pais, eu, você, todos nós termos essa capacidade e habilidade dada por Deus, Ronaldo, de transmitir a fé. E isso, como é que eu faço, Jean? Quando eu leio, quando eu medito, quando eu entendo, quando eu compreendo, quando eu pratico a palavra, eu vou agora trazer esse conhecimento para minha casa. E diretamente, Ronaldo, quem é afetado, quem é beneficiado, a palavra certa é essa, são os nossos filhos. Quando eu e a minha esposa, nós entendemos isso, nós agora vamos transmitir esses princípios e valores da palavra de Deus para os nossos filhos. Então, quando eu vivo essa palavra, quando eu sinto essa palavra, quando ela é praticada, ela está entranhada no meu coração. O apóstolo Paulo, ele dizia para Timóteo até, inclusive, ele dizia, olha, tu lembra que essas palavras, elas vão te tornar sábio para a salvação. Elas vão tornar-te sábio, Timóteo. Tu sabes de quem tu aprendeu, que desde a tua meninice, tu sabes as sagradas letras, que elas podem te tornar sábio para a salvação.
Então, Deus ele vai dizer, ele vai orientar, nada mais, nada menos, depois que Moisés parte e vem agora Josué, Deus vai chamar esse novo líder agora, Josué, e vai dizer, olha, Josué, você precisa praticar, viver, meditar dia e noite, você precisa obedecer a palavra. Salmos vai dizer isso também, o Senhor vai dizer que o salmista, ele diz que tem que meditar dia e noite, tem que praticar, quer dizer, há essa preocupação de conhecer, mas de transmitir. E há um texto que vai falar muito bem sobre isso. Você falando sobre isso, eu recordei de que da parte de Deus existe também uma preocupação em relação à transmissão de uma herança para os filhos, da parte do pai para os filhos, material. Isso aí é lógico, né? Mas também há preocupação exatamente de que os pais estejam transmitindo esses valores, né, da fé para os filhos. E existe um exemplo que me deixa muito tocado. Sim. Nós vemos aqui em Gênesis capítulo 22, o exemplo de Abraão, né? Abraão é aquele homem que Deus chamou e que disse a ele que dele faria uma grande nação. E ele teve o seu filho Isaac, que é o produto de um grande milagre. Isso. E Isaac era o próprio Deus disse para Abraão que Isaac seria o herdeiro. Ali, logicamente, ele estava falando sobre os bens materiais, né? Mas também seria o herdeiro da questão espiritual. E o simples fato de Deus falar requeria que houvesse uma ação, uma prontidão do pai, Abraão, em repassar esses valores, essa fé que Isaac herdaria juntamente com toda a fortuna do seu pai. Isso. E nós encontramos aqui no capítulo 22 de Gênesis, aquele famoso capítulo quando Deus prova a Abraão. Isaac já é um adolescente e Deus pede que Isaac seja entregue por Abraão como sacrifício. Isso. E eles sobem, né, caminham 3 dias e tal. E quando chegam próximo do lugar, a gente vê aqui no versículo 6, Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Esse texto aqui, ele é fantástico, sabe? Porque nos ensina exatamente que Isaque, com 13 anos de idade, como adolescente, né? A gente hoje tem essa questão de adolescente. Isso. Ele conhecia todas as técnicas de um sacrifício. Como que ele conhecia? Porque o seu pai ensinava. E você falou de um texto aí que é muito importante e enriquecedor em relação a isso. E eu suponho, né, que seja Deuteronômio 4, 9 a 9, sim, e que mostra como os pais e de que maneira os pais devem transmitir essa fé. Qual a importância que tem esse... de fato, Deuteronômio capítulo 6, versículo 9, 4 a 9, tem especial nesse assunto? Sim, esse é o texto base. E quando você falava, Ronaldo, antes que a gente entre nesse texto, eu me lembrando agora, você falando de Isaac, e eu lembrei que depois que Abraão olha a vida, a espiritualidade, e Abraão era um homem, uma bênção de Deus, considerado amigo de Deus. Porque Abraão, por mais que ele fosse próspero, há esse paradigma de que ser uma pessoa próspera e ser uma pessoa espiritual parece que não podem andar juntos. Andaram sim, os homens da antiga aliança fizeram isso.
E Abraão é tão interessante que Abraão, mesmo com a prosperidade que ele tinha, que mandou seu servo buscar uma esposa para Isaac, levou bens, riqueza, deu lá, entregou tudo, e Rebeca vem. Quando Rebeca vem, diz que Isaac estava no campo, e estava no campo à tardezinha. Todas as tardes ele fazia algo lá no campo muito especial: orar. Quem ensinou, Ronaldo, Isaac a orar? Ele viu toda a sua vida, a forma como Deus agiu na vida do pai dele, o exemplo que o pai dele dava, a maneira como o pai se comportava com relação à sua fé, e Isaac copiava isso. Isaac desenvolveu, a partir da transmissão da fé do pai, de como o pai ensinou a fé, ensinou sobre Deus, olha, Javé é assim, Deus é assim, o sacrifício é assim, se adora a Deus assim, se fala com Deus é assim. Ele estava no campo à tarde orando quando vinha Rebeca. Isso é exemplo clássico, o Ronaldo está dizendo. Isaac, ele conhecia o processo de um sacrifício. Então, muito bom o seu texto, Ronaldo. Você lembrou muito bem esse texto. Entretanto, amados, Deuteronômio, e eu quero ler aqui com todos, capítulo 6, versículo 4. Eu quero pedir para você que está em casa aí, sentado no sofá, sentado lá na sua sala aí, ou eu não sei se você está na cozinha, está no quarto, mas você abra também sua Bíblia conosco, né? Vamos juntos. Eu posso ler aqui nessa versão, eu quero aqui ler na versão NVI, ela traz uma linguagem mais refinada para a gente. Leia do 4 até o 9, por favor. Diz o texto assim, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 até o 9. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Maravilhoso esse texto. Olha só, Ronaldo, eu quero, antes de nós tratarmos diretamente do texto, eu quero que você me ajude e fique também à vontade para isso, mas eu quero trazer uma visão, queridos, um panorama do que é este livro. Deuteronômio, ele é exatamente o quê? É uma repetição da lei. Para quem? Para uma nova geração, Ronaldo, que ela foi crescendo no deserto. Saiu do Egito cerca de 600 mil pessoas, adultas, fora crianças e fora idosos, fora mulheres. Então, há quem diga que era aproximadamente aqui mais de 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões de pessoas. Essas pessoas, elas iriam fazer um percurso de alguns meses para chegar na terra que manava leite e mel, que Deus havia prometido para eles, mas por causa do pecado, por causa da desobediência a Deus, do pecado, por eles murmurarem, enfim, não vamos entrar agora aqui diretamente no assunto, Deus os puniu e disse o seguinte: vocês vão agora percorrer a terra 40 anos e vocês não vão entrar mais na terra. Então, toda aquela geração, por mais que Deus foi milagroso, bondoso, gracioso, suas vestes não ficaram velhas. Deus providenciou alimento para eles no deserto, água, providenciou uma coluna de fogo à noite, uma nuvem de dia para proteger do sol. Deus cuidou do povo. Todavia, eles não entrariam na terra, mas sim seus filhos. E aí, Ronaldo, foram 40 anos aproximadamente. O povo morrendo, desobedecendo, pecando, murmurando, sendo infiel, e Deus punindo o povo, e também Deus entregando a lei,
Deus mostrando os 10 mandamentos, não só os 10 mandamentos, mas os ritos que a lei teria, como oferecer sacrifícios, como deveria o sacrifício ser feito, como o sacerdote deveria agir, que tipo de sacrifício era para ter, para que tipo de pecado, enfim, todo o ritual. Um tabernáculo foi feito, portátil, enfim, amados, todo um processo durante 40 anos. Só que estamos aqui agora em Deuteronômio capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, essa geração aqui é a geração que praticamente não viu Deus lá no monte entregando a lei, as tábuas da lei para Moisés. Eles não viram como Deus abriu o mar vermelho. Eles foram crescendo, Ronaldo. Eles foram crescendo, amados, nestes 40 anos no deserto. E agora, chega aqui capítulo 6, versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir. Vocês agora estão prestes a possuir a terra. Então eu vou agora repetir. E diz que durante dias, semanas, Moisés ficou aqui, junto com o povo, Ronaldo, trazendo orientação, instrução, repetindo a lei para o povo. Até aí, queridos, deu para entender, amados? Versículo 3, 2. Para que temais ao Senhor. Olha os mandamentos, os estatutos e os ensinamentos. Para que temais ao Senhor, Deus, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, o neto, e todos os dias da tua vida, não somente por alguns dias, meses ou anos, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Deus agora é como, Ronaldo, literalmente é isso aqui. O Senhor, junto com o seu servo, junto com a nação, com Israel, ele agora está dizendo o seguinte: olha, tudo que eu fiz, e eu estou agora, eu vou reafirmar, eu vou confirmar, dizendo que eu me comprometo de colocar vocês na terra, eu me comprometo de abençoar vocês, eu me comprometo de dar a chuva, de dar o sol, de fazer a terra, o alimento brotar da terra. Eu me comprometo, eu sou o Senhor Deus. A minha parte eu vou cumprir. Agora, Israel, nação, povo, vocês também têm que cumprir a parte de vocês. Isso aqui é uma aliança, Ronaldo. Isso aqui é uma aliança, é um acordo. Deus está fazendo, o rei está fazendo com os seus súditos. Deus está dizendo para os seus súditos aqui: olha, eu vou fazer minha parte. Agora, vocês precisam cumprir os meus estatutos, os meus mandamentos. E ainda tem mais, viu? Vai te suceder só coisa boa se você fizer isso. Agora, transmita aos filhos e aos netos. Você vai ter dias prolongados. Agora vem para o texto áureo, que é o texto básico, quero dizer, do nosso bate-papo aqui hoje. Versículo 4. Olha o que ele vai dizer agora. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão,
e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ronaldo, se faz necessário, não sei se você quer dar uma pausa, a gente queria destrinchar um pouquinho agora, irmão, quer separar em 3 partes agora esses versículos que eu li. Então segura aí, nós vamos ouvir uma canção e daqui a pouco nós iremos meditar, mergulhar no texto de Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 9, onde provavelmente há muita riqueza para nós nessa noite. Vamos ouvir uma canção, daqui a pouco nós voltaremos em nome do Senhor Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Muito bem, vamos voltar agora com Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 9, que tem muito para nos ensinar sobre família e a transmissão da fé. Bom, Jean, vamos direto para o texto. Vamos lá. Fique à vontade. Como estávamos aqui há pouco, falando sobre esse texto, nós tivemos essa visão geral de que o que esse livro traz para nós. E agora, queridos, Moisés, de maneira inspirada por Deus, Ronaldo, ele agora começa a dizer, eu poderia chamar esse texto, Ronaldo, de texto áureo do Antigo Testamento. Ele resume de maneira esplêndida a transmissão da fé que deve ser vivenciada e praticada na família.
Então eu vou seguir aqui, amados, uma sequência bem lógica, Ronaldo, para entendermos isso. O texto ele vai dizer aqui para nós: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele está dizendo aqui para nós que Deus ele é único, a unicidade de Deus é o único Deus. A fé nesse Deus tem que ser uma fé monoteísta, ele está deixando claro isso. E ele diz mais aqui, ele continua dizendo: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. A fé nesse único Deus, ela tem que estar comprometida e aliançada em amor. Olha que coisa espetacular. Eu, como pai, como líder da minha casa, como você, querida irmã, como chefe do lar, você, querido, que é chefe do lar, não sei como é que é a sua família, se é monoparental ou não. E aí, ele vai dizer aqui que a gente tem que demonstrar o amor a Deus guardando sua palavra. A fé exclusiva nesse único Deus, essa fé comprometida e aliançada no único Deus. Ouve Israel, ouve povo de Deus, ouve família. Eu vou trazer para os dias de hoje. Ouve família. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele é o único Salvador. É o único que é verdade. Só tem Ele. Não existe antes nem depois dele. Ele está deixando claro. Amarás. Olha, esse ouvir aqui, Ronaldo, não é no sentido de ouvir apenas, é no sentido de obedecer. Essa palavra aqui, ouvir, não é o sentido de apenas de ouvir com os ouvidos, mas o que se interpreta do texto, o que fica claro no texto aqui, a gente vai ver isso por diversas vezes em outros textos. Se nós fôssemos parar para pensar aqui, a expressão ouvir aqui não é só apenas ouvir, mas ela traz a conotação de obedecer. Ouve Israel, obedeça, entenda Israel, entrem no seu coração, na sua mente, no seu conhecimento. O Senhor nosso Deus é o único Deus. E Ele é único, Ele exige exclusividade. É isso que Ele está dizendo aqui. Nós estamos falando aqui num povo de mais de 3.500 anos atrás. Quer dizer, é uma idade, é um tempo onde havia as crenças, as fé, elas eram em vários deuses, era a fé politeísta, se adorava a Deus para tudo. E aí ele diz assim, olha, a fé tem que ser monoteísta, no único Deus. Ele vai dizer, ela tem que ser exclusiva. Esse amor tem que ser compromissado só com o único Deus. E é de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de toda a tua alma, o intelecto, de todo o teu entendimento. Aí agora ele vai para a parte 2. Ele vai dizer que você deve, que estas palavras que hoje te ordeno, elas estarão no teu coração. Ela tem que estar aqui, entranhada. Ronaldo, a gente vai falar da transmissão da fé para os filhos, para a família. Mas tu está entendendo aonde Deus está querendo chegar primeiro? Tá claro isso? Primeiro eu, como chefe, você, querida irmã, como líder do seu lar. Você primeiro em casa, o pai e mamãe. Nós homens, mulheres de Deus. Eu primeiro preciso adorar um único Deus, servir única e exclusivamente de todo o meu entendimento, da minha razão, do meu intelecto, das minhas emoções, amar a Ele. E Ele vai dizer aqui, elas devem estar no meu coração, na minha vida. Elas precisam ser praticadas, vivenciadas diariamente na minha vida. Primeiro eu. Ele está dizendo aqui, eu preciso demonstrar esse amor agora. E agora? Como é que eu faço isso? Aí ele vai dizer agora. Tu agora, depois que você está abastecido, depois que você tem um relacionamento com Deus, pai e mãe, agora que você vive a palavra, agora que você está cheio, você agora se relaciona com Deus, você transborda. Tu as inculcarás ou as intimarás, conforme a tradução.
a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Deus está dizendo agora aqui, olha, você deve agora demonstrar esse amor. Você agora deve demonstrar esse amor transmitindo para os filhos. Você agora tem que ser um agente. Não vai represar, não. Não vai represar. Não vai ficar em você. Você, papai e mamãe, precisa agora ser agente de transmissão. Agora é a família e a transmissão da fé. Agora, o tempo todo isso tem que estar embasado com exemplo. Ronaldo, me lembrei agora de um exemplo que eu assisti. Eu vi um determinado pastor pregando e ele disse o seguinte: ele foi morar em Londres durante alguns anos. Estava morando em Londres. O que é que aconteceu com a família? E ele colocou seus filhos em uma escola cristã. A escola cristã. Por ser uma escola cristã, ensinava os princípios e valores da palavra de Deus. Ele, opa, maravilha, botou os filhos lá. As crianças, elas entram lá, Ronaldo, 7, 8 aninhos, e elas saem, vamos dizer aqui, com o ensino médio daqui, pronta para ir para a universidade. Conheceu a escola, maravilhoso, toda semana tem ensino da palavra de Deus, da Bíblia, muito bom. E ele se impactou e ficou extremamente feliz de saber que naquela escola, mais da metade dos alunos, 60%, 70%, 80%, não me lembro agora, mas mais da metade, eram alunos de religião muçulmana. Que maravilha! Ele ficou feliz demais, Ronaldo. Que maravilha que é! Meu Deus, que oportunidade a escola tem de ensinar para essas crianças que são muçulmanas os princípios cristãos, da palavra de Deus, tá? Os valores da Bíblia, em uma forma de evangelizar, porque já que toda semana tinha um dia de ensino bíblico. Ele depois tomou conhecimento. Para a decepção dele, ele tomou conhecimento depois. Que ao término daqueles 8, 10 anos que aquelas crianças, entravam crianças e saíam adolescentes dali, daquela escola, nenhuma saía convertida ao cristianismo. Nenhuma daquelas... Isso impactou ele. Como? Essas crianças muçulmanas aqui, elas aprendendo aqui e ensinando, aprendendo sobre Cristo, sobre fé, sobre salvação, sobre a graça. E ele veio entender porque os pais daquelas crianças muçulmanas ensinavam para aquelas crianças os valores do muçulmano. Quer dizer que os ensinamentos do islamismo, os ensinamentos dentro de casa se sobrepunha sobre os ensinamentos na escola. É exatamente isso que Deus está dizendo aqui. Aqui não tinha escola. Você trouxe agora um tema extremamente importante. Aqui nós estamos falando de 3.500 anos atrás, amado. No mínimo aqui, mas de 3.500 anos atrás. Deus está deixando claro aqui. E outra coisa, a Bíblia ela é atual. Os valores da palavra de Deus não é a escola, não é o Estado, não é o colégio público, nem o colégio particular, não é a creche. Mas somos nós, pais, a responsabilidade é única e exclusivamente nossa. Não é a escola que tem que fazer isso, não. Aí hoje nós queremos delegar, nós queremos reclamar, não, porque a escola não ensina. Não... Deus está mostrando aqui, há mais de 3.000 anos atrás, mostrando para nós. Israel, povo, pai, mãe, ame ao único Deus. Ame Ele todo o seu ser íntimo, inteligência, intelecto, razão, de emoção. Agora, que a palavra, os ensinamentos sejam
estejam no teu coração, seja vivenciado no seu dia a dia. Não só isso, vírgula, inculque, intime, oriente teus filhos, para que eles, transmita para eles a fé. Não é a escola. É duro dizer isso, queridos, mas nós precisamos trazer isso. Estamos aqui falando da palavra de Deus e ela ensina isso para nós e, infelizmente, Ronaldo, nós estamos no século 21 e o que nós temos visto, o percentual de pais que estão passando por dificuldades com seus filhos. Você conhece histórias assim? Eu conheço histórias assim. Os nossos filhos, muitos ainda não conheceram a Jesus Cristo. Posso abrir aqui um parêntese para falar de mim? Algumas pessoas me conhecem, talvez você não me conheça, não sei de qual estado que você está vendo esta live, mas eu costumo brincar, viu, Ronaldo? Que nós dois aqui, eu e o Ronaldo, estamos servindo ao Senhor desde que nós tínhamos cabelo. Desde que a gente tinha cabelo, para você ter ideia. E nós, desde adolescente e jovem que servimos ao Senhor aqui, eu e o Ronaldo, e nos casamos. Temos 2 filhos, para os quais eu mando agora um abraço para ele. Você casou com a sua esposa e eu casei com a minha, né? Cada um casou com as suas esposas. O Ronaldo tem 2 meninas, eu tenho um casal. E eu fiz questão, Ronaldo, de evangelizar meus filhos. Fiz questão de evangelizá-los. Fiz questão de falar sobre Cristo, não só permitir que a igreja falasse, na escola bíblica falasse, que o culto doméstico falasse, mas eu fiz questão de evangelizá-los e convidei eles para ter um encontro pessoal com Cristo. E, infelizmente, nós temos visto muitos pais sofrendo com relação a isso, porque estamos esquecendo dos valores da palavra. Eu quero fechar aqui esse assunto com chave de ouro, dizendo assim: a responsabilidade não é da escola, não é da igreja, não é do Estado. Em primeiro lugar, a responsabilidade é nossa. Era exatamente isso que eu iria questionar, né? Porque você lê um texto onde Deus ensina, mostra que os pais devem transmitir a fé para os filhos. E evidentemente para que eles possam transmitir essa fé, ninguém pode transmitir o que não tem. Sim. Então, naturalmente, para que eles possam transmitir essa fé, eles precisam ter essa fé, né? Por isso que Deus começa dizendo: ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração. Então, é preciso que os pais tenham essa fé para poder transmitir. Então, tudo isso aí, o testemunho que você trouxe da escola, que a maioria era muçulmano, tudo isso aí, então isso mostra claramente que o responsável número 1 para transmitir essa fé para as futuras gerações é dos pais para com os seus filhos. E aí, isso aqui é importante também, Jean, falar, porque uma vez eu lembro que eu, numa conversa com o nosso pastor Djalma, faz algum tempo atrás, bastante tempo aliás, ele me disse uma coisa interessante. Ele disse assim: quem mais sabe criar os nossos filhos são os outros. Porque muitas pessoas dizem assim: se aquele menino fosse meu, se eu fosse pai daquele menino, quer dizer, os outros sabem mais criar os nossos filhos do que nós, parece, né? Mas isso é interessante. Isso é interessante porque há muitas pessoas preocupadas com os filhos dos outros. Mas aqui o texto está mostrando que, em Deuteronômio, Deus está dizendo: você deve transmitir os valores, a fé que você tem. Primeiro, há uma responsabilidade, uma intimação de Deus, de que os pais sejam tementes ao Senhor.
E o foco aqui não é transmitir para os outros, salvar primeiro tu e a tua casa, mas transmitir para os meus filhos, né? Para os meus filhos. Então, a responsabilidade de fato de transmitir esses valores e essa fé recai realmente nos pais. Você falando aí, Ronaldo, me fez lembrar agora de Gênesis. Eu quero convidar você, por favor, nós estamos aqui no programa A Bíblia e a Família. Então, por favor, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 18, versículo 19. Meu amado, nós não temos pressa. Nós não temos pressa aqui. O programa é A Bíblia e a Família. E sendo assim, eu sei que era interessante a gente trazer aqui uma dezena de textos, mas olha, se ficar um só no teu coração, no meu coração, Ronaldo, é bênção. Gênesis capítulo 18, versículo 19. Deus falando para Abraão. Deus falando com relação a Abraão. Deus falando de Abraão. Olha o que é que Deus estava dizendo para ele. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem dele, Abraão o que acerca dele tem falado. E agora? Olha o que é que Deus está dizendo aqui sobre Abraão. Deus está dizendo assim, olha, Abraão, ele tem uma responsabilidade e eu tenho confiança nele, que eu sei que Abraão ele vai fazer isso. O que é que Abraão vai fazer? Eu não vou aqui contar a história desse homem de Deus, Abraão. Você já deve conhecer um pouco a história de Abraão, mas Abraão, dentro da responsabilidade de a partir dele se tornar uma grande nação, ele com Sara, Deus estava dizendo que eu tenho conhecido e sei disso, que ele vai ordenar. Isso vai se tornar uma prática, um hábito a seus filhos e a casa depois dele, para que façam o quê? Guardem dinheiro? Legal. Para que sejam ricos? Legal. E Abraão foi rico, Isaac foi rico, Jacó foi rico, mas não foi a riqueza aqui que ele dizia não, porque riqueza é uma consequência. Para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo. Eu queria pedir que você botasse aí no bate-papo aí no chat, glória a Deus. Bota glória a Deus. Deus merece glória, honra e louvor, Ronaldo, porque ele está ensinando, ele está mostrando que Abraão já era amigo de Deus, Abraão já era pai na fé, foi justificado pela fé antes de haver lei, de haver qualquer coisa. Pronto. Mas Abraão tinha, Ronaldo. Tá claro isso, Ronaldo? Tá claro. Tá muito claro, a Bíblia é muito clara. Ele tinha a obrigação de ordenar. Mas não é aqui, a expressão ordenar aqui não é forçado. Tu pode ler aí, Ronaldo, na tua versão? Sim, com Gênesis certeza. 18, versículo 19. A expressão aqui de ordenar é de trazer em ordem, é de você, de maneira sistemática. O texto diz o seguinte: pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Eu quero fechar aqui, eu vou usar essa expressão com chave de ouro. Salmos, capítulo 78. Vamos para Salmos? Salmos 78, começando com o versículo 3. O que nós estamos falando aqui é sobre a família e a transmissão da fé, correto, Ronaldo? Estamos falando sobre isso. E está claro que a pergunta que o Ronaldo nos fez foi que é papel dos pais, baseado em Deuteronômio, capítulo 6, do 4 até o 9, que depois que eu conheço, depois que eu desenvolvo o meu relacionamento com Deus,
que eu amo ao Senhor, o único Deus, Ele exige Ele exige exclusividade e compromisso da minha parte, que no meu coração, que eu me aplique realmente, não somente de intelecto, com a minha razão, porque nós cristãos, nós não somos, me permita, idiotas. Nós somos inteligentes como qualquer outra pessoa e a gente ama a Deus com inteligência, amamos com razão, com emoção, com entendimento. Aí ele vai dizer agora, transmita. Salmos 78, versículo 3. Os quais têm ouvido e sabido, e nossos pais nulos têm contado, sabido e conhecido as verdades de Deus. Versículo 1 vai dizer, e escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Aí ele vai dizer, os quais têm ouvido e sabido, e os nossos pais nulos têm contado. Nossos pais têm nos contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Nós não vamos encobrir. Israel fez isso aqui. Durante o deserto, Ronaldo, ele foi ensinando isso aqui. As maravilhas que Deus fez, como ele abriu o mar, como ele matou o faraó e os egípcios, os milagres, as 10 pragas. E não encobriu, versículo 5, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos. Ele, durante o deserto, ele foi ensinando a lei, não só os 10 mandamentos, mas, eu não lembro agora quantos mandamentos são, mas dezenas, centenas. 613 mandamentos. Eu ia dizer 600. 613 mandamentos. Rituais, processos, como deveria oferecer o sacrifício, como o sacerdote deveria entrar no Santo dos Santos, como deveria se proceder pelo pecado. Ele vai dizer agora, versículo 6, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos. Os filhos contassem aos filhos, isso é, que até os netos tivessem conhecimento, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. O propósito de Deus, Ronaldo, é que eu como pai, Ronaldo como pai, você como pai, como mãe, possamos transmitir a fé aos nossos filhos, por conseguinte, aos netos também. Eu ainda não tenho, mas espero ter brevemente. Também transmitir, apesar que o papel é dos pais, mas nós também temos essa função também de contribuir para que eles possam colocar em Deus a sua esperança e não esquecer-se das obras do Senhor. Glória a Deus por isso. O meu coração, através desse vídeo, ele se regozija, porque Deus, ele tem ensinado isso para nós. Muito bem, Jean. Agora, claro, a gente está aqui mostrando toda a teoria que a palavra de Deus nos ensina, e algumas pessoas, alguns pais que estão nos vendo, nos ouvindo, talvez tenham até, acho interessante, importante isso, né? E pensem até mesmo em tomar uma atitude de, a partir de hoje, prezar pelo ensinamento da palavra de Deus em seus lares. Mas como aplicar esses princípios dentro do lar? Você começou muito bem, você dizendo aí que é a prática, né? Agora é a real. Falar é fácil, é até bonito,
querer educar os filhos dos outros, mas lembre-se de Gênesis, do capítulo 6 para frente, quando Deus, ele diz que deve Noé e seus filhos, sua família, entrar na arca. Então, essa responsabilidade, mais do que nunca, Ronaldo, ela é nossa. Ficou claro isso? Agora, como eu efetivo isso? Como eu posso praticar isso na minha casa? O texto que nós lemos aqui, Deuteronômio, capítulo 6, ele vai agora separar em 3 partes, Ronaldo. Ele vai agora criar uma outra sequência, como deve ser o meu ensino agora, a transmissão do ensino, da palavra, dos valores, dos princípios de Deus, da Bíblia, na minha casa para com os meus filhos. Ele diz que como deve ser isso. Agora é o como deve ser. Como é que eu faço efetivamente isso? Foi a pergunta que o Ronaldo fez. Primeiro lugar, espontaneamente. Ou melhor, intencionalmente. Vou começar pela lógica aqui do texto. Intencionalmente. Como assim? Tu as inculcarás a teus filhos. Deus está dizendo aqui que há uma intencionalidade. Deve haver, Ronaldo, uma intencionalidade minha como pai. Ou seja, intencionalidade significa dizer, vamos parar que eu vou ensinar a palavra de Deus para vocês. Quer dizer, eu parei aquele momento com a intenção, com o propósito de ensinar a palavra de Deus. Tá claro isso? Sim, é meu filho, é minha filha. E eles são crianças. Deus me deu ali, ó. Eles começaram bebezinho, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aninhos. E eu estou ali. Crianças, vamos sentar aqui na mesa. Um exemplo. Crianças. Mas irmão Jean, tem que ser formal, tem que ser um culto doméstico. Não. Culto doméstico é uma invenção, é uma coisa boa. É uma metodologia. É mais um método só. É uma coisa inventada. O que está errado? Não, não estou dizendo que está errado não. O que eu estou dizendo só é que, seja através de um culto doméstico, seja eu andando na rua, seja onde for, eu devo fazer de forma proposital, intencional. Deixa eu te explicar isso aqui. Até mesmo o fato de dizer ao filho, vamos à igreja, levar o filho para a igreja, é proposital. Sim. Sim, é um propósito, é uma forma de eu ensinar também lá, ele está na igreja, no culto, na escola bíblica, no conjunto das crianças, sim, Provérbios diz, né, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Propósito, intencionalidade, é isso que está dizendo aqui, tu as intimarás, tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar o quê? Intimar o quê? As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás ao Senhor. Ensina para ele que o Senhor é o único Deus, ensina que Jesus é o Senhor e Salvador, ensina que ele morreu na cruz para trazer salvação, ensina que ser de fato, ser fiel a Deus não é na aparência ou na presença dos outros, é quando ninguém está vendo. Você respeitar, ser íntegro, ser honesto, ser sincero, não é na presença dos outros não, é diante das pessoas ou não. Ele está dizendo aqui, haja propósito, haja intencionalidade. Número 1. Número 2. E delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Espontaneidade. O que Deus está revelando aqui para nós é espontaneidade. Você deve pegar, papai e mamãe, oportunidades. Está acontecendo algo no Brasil. Você viu uma cena na rua, um filme, você viu uma situação, você tomou conhecimento de um fato, aquela criança presenciou, chegou dizendo alguma coisa e de maneira espontânea. Aqui é o seguinte, toda terça-feira, toda quinta-feira é o culto doméstico, todo domingo de manhã é o culto doméstico. Nada de errado. Eu não estou dizendo que não deve haver essa
esse propósito e essa intenção. Sim. Mas não só nesse instante. Está percebendo, Ronaldo, o que o texto está dizendo aqui? Delas falarás assentado em tua casa. Você está vendo um filme com as crianças, está passando uma situação na internet, um vídeo, uma situação. Está vendo, meu filho? Me fez lembrar agora de um texto que eu li lá na Bíblia. Me fez lembrar da história do rei fulano de tal. E aí você começa de forma espontânea, assentado em casa, andando pelo caminho. Você está caminhando com ele, levando ele para a escola, está dirigindo o seu carro, está levando ele com a sua bicicleta, enfim, vai estar indo no shopping, ver uma situação. Você pode ali fazer uma aplicação de perdão, você pode fazer ali uma aplicação de amor, um ensejo que você, de maneira espontânea, você use isso daqui, sem que a criança diga assim, lá vem de novo com a Bíblia. Eita, eu não aguento mais isso. Não! É algo tão espontâneo que você desenvolveu ali no seu lar, desenvolveu na rua com ele, que a criança, ela vai gostar. Diz mais, ao deitar-te e ao levantar-te. Vai dormir, conta uma história, se acordou, trouxe ele para a sala, tudo, irmão, de maneira espontânea. Deus está mostrando aqui para nós propósito e intenção, está mostrando aqui espontaneidade, a coisa bem descompromissada, e você ensinando os valores ali, você bem à vontade e você ensinando os princípios e os valores da palavra. E quando crescer, não se desviará. Eu gostaria de fazer uma colocação aqui e queria, com a sua permissão, fazer uma mudança para o que eu quero falar. Uma mudança dessa palavra espontânea por natural. Legal, ótimo, fica à vontade. O ensinamento deve ser não apenas intencional, no sentido de trazer a criança, ou trazer os filhos, ou a família para a sala e contar uma história da Bíblia e ensinar princípios. Isso seria intencional. Você teve a intenção. É o que está dizendo aí. Mas ele deveria, o ensinamento bíblico, quando você leu aí, andando pelo caminho, isso me mostra, me ensina que o ensinamento dos valores bíblicos devem ser naturalmente. De que forma? Através da minha vida, do meu exemplo, das minhas atitudes no dia a dia. Naturalmente, porque Jean, a Bíblia, ela é rica, ela é linda, ela é maravilhosa. Jesus disse que de tudo que nós devemos guardar o nosso coração. Isso. Porque dele procede as saídas da vida, ou seja, as minhas atitudes, as minhas palavras, meus relacionamentos em toda a área da sociedade são relacionamentos que primeiro são forjados, são esboçados dentro do meu coração. Tudo que eu faço e que eu falo, primeiro é processado dentro do meu coração. Entenda-se coração aqui como a parte mais íntima do ser humano, não é o coração, esse pedaço de músculo aqui que bombeia o sangue, não. Então tudo que eu falo, primeiro é processado no meu interior. Aí Jesus disse, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Em outro texto ele diz o seguinte, a boca fala do que o coração está cheio, mostrando que de fato nossas atitudes, nossas palavras são resultado daquilo que está dentro do meu coração. Então, se eu tenho o meu coração, aí a gente volta para Deuteronômio, né? Quando Deus disse, e essas palavras estará no teu coração. Isso. Primeiro o Pai. Exatamente. Isso. Se a palavra de Deus está no coração do Pai, Ele não apenas vai aplicar esses ensinamentos de forma intencional, parando durante o dia, um momento com a sua família, para ensinar os valores da palavra de Deus, mas naturalmente
esses valores, essa fé, vai estar sendo transmitida pelos seus filhos, muitas vezes sem palavras. Sim. Muitas vezes apenas com as suas atitudes. Diga-se de passagem, quando nós ensinamos algo aos nossos filhos, eles tomam aquilo que nós ensinamos, colocam em um lado da balança, em um prato da balança, e eles vão colocar no outro as minhas atitudes para ver se estão de acordo. Exatamente. Né? Então, eu não posso ensinar algo verbalmente e durante o dia viver uma vida exatamente contrária e o meu filho assistir que eu estou sendo, na verdade, um hipócrita. Então, ensinar intencionalmente é sentar, abrir a Bíblia, conversar sobre os valores que existem na Palavra de Deus, mas naturalmente a nossa vivência dentro, não apenas dentro de casa, mas em todos os lugares, deve mostrar essa palavra viva, que atua, que age na minha vida e que naturalmente me faz viver os valores que ela ensina. Então, isso é enriquecedor, essa questão do exemplo. Ronaldo, quando você, eu e pai, nós entendemos, olha, tudo pode estar lá fora. Eu costumo dizer isso lá em casa. Pode estar lá fora a maior tempestade. Mas eu preciso entender que o meu relacionamento, primeiro com Deus, tem que estar bem. Claro. A minha fé tem que estar alicerçada na rocha. Mateus 7. Mas eu preciso, com o meu cônjuge, estarmos bem, porque eu e ela, nós temos uma missão. Nós já vimos aqui por uma entrevista mostrando que nós refletimos essa, nós representamos e temos que refletir Deus no nosso lar. Mas o que eu quero que você entenda é, agora eu e a minha esposa, eu e ela, nós temos uma missão de criar e educar os nossos filhos em casa. E a transmissão da fé, ela é tão importante que Deuteronômio, Deus, ele está dizendo aqui para nós, olha, pai tendo relação com Deus, agora o pai vai ensinar a transmitir essa fé para os filhos. Propositalmente, intencionalmente, chama, meu filho, olha, isso aqui é a palavra de Deus, a Bíblia, isso aqui é Deus. Deus, ele amou o mundo. Você precisa entender que Jesus morreu, por que ele morreu, para que ele morreu, por que o pecado veio, explicar o que é perdão, o que é amor. Espontaneamente, você vai pegando situações. Primeiro você está dando um exemplo lá. Você vai pegar situações, contextos, de forma espontânea, no carro, andando, passeando, você vai inserindo a palavra e naturalmente o meu exemplo vai falando isso aí muito mais do que um grão de exemplo vale do que uma tonelada de palavras. Terceiro, Ronaldo, o que o texto aqui está dizendo? Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. 3 formas de ensino. Ele agora está dizendo o seguinte, que você deve agora botar como sinal na sua mão, segundo, no meio dos seus olhos, na sua testa e até dentro de casa. Essa expressão, sinal, lá no hebraico, eu estava lendo o livro e ele estava explicando que a ideia que dá aqui é a ideia de memorial, de memória. É que ele está dizendo o seguinte, que a palavra de Deus, ela, primeiro no coração do Pai, tem que estar. Eu te ordeno, estarão no teu coração. Relacionamento com Deus. Agora você vai transmitir, transbordar para os filhos, dessas 3 formas que a gente falou aqui. Intencional, espontânea e agora ele vai dizer agora, de forma memorial. Na memória, de alguma forma que lembre a eles. Como? Na mão, no meio dos olhos, na testa e até em casa. Algo que faça lembrar a palavra, algo que faça lembrar os mandamentos e as ordenanças de Deus. E aqui eu quero abrir um parêntese. Eu lendo sobre esse texto e eu vi um determinado autor falando, e ele dizia que os judeus, Ronaldo, eles levaram literalmente isso aqui ao pé da letra. Literalmente, eles levaram isso aqui no literal.
E eles eles desenvolveram alguns instrumentos chamados, por exemplo, filactélios, né? Que é como, imagina uma caneta, um estojo de caneta. E lá tem versículos da Bíblia. Existe um outro instrumento, eu vou chamar assim, de mazuzas. É bem interessante. É um quadradinho, uma caixinha de couro, de madeira, que eles colocam no meio da testa e eles fixam aqui através de uma correia de couro. Eles fixam no meio da testa com mensagens, com versículos, textos bíblicos falando sobre a fé ou chamar, enfim, determinados textos bíblicos. Eles levaram ao pé da letra. Só que isso são os judeus que levaram ao pé da letra. Mas o que Deus está dizendo aqui não é isso não. O que Deus está dizendo é isso aqui. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E esta palavra que eu estou ordendo estará no teu coração. Não é, Ronaldo? Um instrumento, Ronaldo, de mazuzas ou de filactélios no braço, na mão, na testa. Jean, o que Deus está querendo dizer simbolicamente aqui? E afinal de contas, o que é o sinal na mão? O que é entre os olhos, no meio da testa e nos umbrais da porta? São memórias. Ele está dizendo o seguinte: ação, mão, fala de ação. Está falando de atitudes. As minhas ações, as minhas atitudes, eu tenho que ter sempre Deus na minha memória. Os ensinamentos e os princípios da palavra. No meio dos olhos, tudo que eu ver, meu irmão. Tudo que eu ver, tudo que eu pensar, tudo que eu imaginar. Do coração é que procedem as saídas da vida. E ele vai dizer, escreva até quadros, escreva nos umbrais da porta, isso é, traga hoje no seu celular o descanso de tela, um quadro. Na casa de um judeu, eles fazem questão eles queriam mostrar exatamente que ali tinha algo que identificava Deus, Ronaldo. Então, a família e a transmissão da fé. Esse texto de Deuteronômio, capítulo 6, né, que nós lemos aqui do 4 ao 9, que serviu como texto base para nós, ele traz tudo isso de bom aqui para a gente. Tudo isso aqui de importante. Então, que Ronaldo, que você, que nós amemos ao Senhor, que ouçamos sua palavra, que ela seja entranhada com a nossa razão, Ronaldo, com a nossa emoção, com o nosso raciocínio e que ela transborde, seja transmitida para os nossos filhos, para os nossos netos e com certeza, eu garanto, porque eu não, a palavra garante para nós que nós não vamos ter hoje essa estatística horrível de ver um percentual de filhos cristãos que estão fora do Evangelho, que não vivem mais os princípios da palavra, ou que estão na igreja totalmente descompromissados com Deus e com a sua palavra. E esse mundo de desigrejados, essa quantidade, Ronaldo, nós já estamos chegando a um percentual absurda de pessoas, de cristãos desigrejados. Isso é absurdo. E de filhos que já não vivem mais o Evangelho como seus pais. Precisamos observar a palavra, viver a palavra, amar a palavra. Amém. Amém. Graças a Deus, então, eu louvo ao Senhor por esse programa, essa programação que agora estamos encerrando. E se você foi edificado, se você foi abençoado, eu queria pedir que você, se ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, aperta o sininho aí para que você possa ser notificado de todas as vezes que nós lançamos um vídeo
você vai ser lembrado, notificado de que há um novo conteúdo para você. E também compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Você estará abençoando e dando oportunidade para que outras pessoas também cresçam na fé. Nós vamos ficar por aqui. Eu quero pedir a bênção de Deus na sua vida, orando por você nesse momento. Senhor nosso Deus, te louvamos por esse conteúdo, Senhor, que nesta noite Tu nos deste, com o qual Tu nos presenteaste. Tua palavra sempre é bem-vinda, porque ela é alimento para a nossa alma. Obrigado, Jesus. E Deus, eu quero pedir em nome de Jesus que Tu abra o entendimento de cada um de nós. Amém, Senhor. Me ajuda. Para compreender, Senhor, Me ajuda, Senhor. que deve haver uma preocupação em estar passando esses valores, Que seja, em Deus. estar transmitindo essa fé, a fé no único Deus, Glória ao Teu nome, Senhor. para gerações futuras e mais pontualmente para os nossos filhos, Sim, Senhor. meu Deus. Eterno Deus, em nome de Jesus, Em nome de Jesus. obrigado por tudo. Abençoe essas pessoas que estarão atentando para essa gravação e que o Senhor possa nos ajudar para que próxima semana estejamos novamente Que aqui. seja, Pai. Pai Santo, em nome de Jesus, agradecemos por tudo. Amém. Glória. Meus queridos, Deus abençoe você e até a semana que vem, se Deus quiser. Amém.